Opa, vocês falaram dois lados? Agora sim, olha, líderes do governo e também do PT no Congresso Nacional estão com um discurso aí de reparação da ex-presidente Dilma Rousseff, depois da decisão judicial que acabou arquivando o processo contra ela por improbidade administrativa. O PT entrou com um documento, foi protocolado dias após o presidente Lula defender uma espécie de reparação, né? Esse resgate político histórico de Dilma. O documento cita a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que declarou improcedente uma acusação contra Dilma Rousseff sobre improbidade. Mas juristas dizem que o TRF1 não absolveu a ex-presidente porque não entrou no mérito. Tem aí um ponto de discussão jurídico, mas fato é que a ação não existe mais, ela foi arquivada. Dilma teve um mandato cassado por improbidade pelas pedaladas fiscais, né, lá pelo Congresso Nacional, como são chamados atrasos de repasses a bancos públicos, com a intenção de ajudar o governo federal a maquiar o resultado fiscal. Para discutir se cabe este processo de reparação, ou seja, anular o impeachment de Dilma Rousseff, o CNN Dois Lados recebe agora os deputados federais Lindbergh Farias, do PT, e Felipe Barros, do PL. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Eu vou começar com o deputado Lindbergh. Como vocês do PT viram essa decisão da Justiça e de que forma o Congresso pode traduzir essa decisão numa reparação a Dilma Rousseff? As mães de vocês já devem ter dito que palavra dita não volta, né? Mandato perdido por conta de um impedimento, seja hoje considerado ilegal, mas na época tinha legalidade, também não volta. Então ninguém está falando de devolver Dilma Rousseff para a cadeira principal do Palácio do Planalto. Por que, então, tratar de uma reparação? Qual seria a consequência de uma reparação política ou anulação do impeachment de Dilma? Deputado Lindbergh Farias. Olha, o precedente que a gente tomou foi em relação ao golpe militar de 64. No golpe militar de 64, tinha um presidente do Senado Federal, que era presidente do Congresso Nacional Federal, senador Auro de Moura Andrade. O que Auro de Moura Andrade fez? Ele declarou vago o cargo de presidente da República quando João Goulart estava no Brasil, no dia 2 de abril de 64. Foi uma cena histórica. O Tancredo Neves chamou canalha, canalha, mas eles ali asfaltaram o caminho para dar uma legitimidade, tentar dar uma legitimidade ao golpe de 64. Eu era senador em 2013 e um projeto do senador Randolph e do senador Pedro Simon foi votado, um projeto muito parecido com esse, um projeto de resolução ao Congresso Nacional foi votado e a gente anulou aquela sessão que abriu o caminho para o golpe de 64. Todo mundo sabe, eu vivi muito intensamente, eu fiz parte daquela comissão especial do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que os crimes não existiam. Alegaram crime de responsabilidade por pedaladas fiscais. Olha, se tem uma mulher honrada e honesta nesse Brasil, ela se chama Dilma Vana Rousseff. Eu fico vendo o que está acontecendo agora no Brasil. Esse escândalo das joias, escândalo para tudo que é lado. A Dilma, eu posso dizer uma coisa a você, se tem alguém correto na condução da presidência da República foi Dilma Rousseff. Qual era a acusação de pedaladas? Veja bem, o que chamavam de pedaladas como um crime ali era feito corriqueiramente pelos presidentes, por governadores. Você sabe qual foi uma acusação? O Plano Safra, esse que ajuda a agricultura, que você tem financiamento do Banco do Brasil. A acusação é que o Banco do Brasil pagou antes e a União só pagou o Banco do Brasil depois. Ao fazer isso, teria havido uma espécie de empréstimo. Isso sempre foi feito no país, entende? Então, eu acho fundamental, a gente sabe que a Dilma não voltaria ao cargo de presidente da República. É uma perda irreparável que fizeram. Foi um golpe político, um golpe parlamentar, porque discordavam do projeto e das políticas do PT e da Dilma. Agora, tem uma importância histórica muito grande a gente reconhecer aquele momento como um momento de ruptura institucional e reconhecer que a presidenta Dilma Rousseff foi afastada de forma injusta e ilegal.
Olha, eu tenho muita esperança. Você sabe que o último discurso que eu fiz, Felipe, na defesa do julgamento da Dilma, você estava do outro lado, nas ruas, mas eu fiz aqui no plenário, eu dizia, olha, eu tenho uma certeza, que essa sessão do Senado Federal, que está condenando a presidenta Dilma, vai ser anulada perante a história, como foi anulada aquela sessão em 1964, presidida pelo Aldo de Moura Andrade, que declarou o cargo de João Goulart vago. Olha, eu também estava lá, como jornalista, apurando as informações, acompanhando a transmissão daquela sessão de dentro do plenário do Senado Federal. E eu também acompanhei o processo ali no Nascimento, quando passou pelo Tribunal de Contas da União, confirmando que houve essa manobra contábil pelo então governo de Dilma Rousseff. Também acompanhei a supervisão, digamos assim, que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo então ministro Ricardo Lewandowski. Então, houve uma institucionalização, digamos que várias instituições legalizaram, além do Congresso Nacional, o impeachment de Dilma, o processo em si, não as razões exatamente, a questão política, mas o processo. Teve muitos observadores, tanto do STF quanto do TCU, que liberaram aquilo. O que o senhor acha que vai acontecer agora, deputado Felipe Barros? Cabe anulação do processo de impeachment de Dilma Rousseff? Basília, quero cumprimentá-la, quero cumprimentar o Lindbergh, meu colega deputado, inclusive desde a época de movimento estudantil que fizemos parte. Mas, Basília, é importante que a gente coloque os pingos nos is. Na verdade, o crime de Dilma Vana Rousseff é um crime de responsabilidade que, pela lei, só pode ser julgado pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional julgou Dilma Rousseff e a condenou, cuja pena é o impeachment. O que o TRF1 fez foi apenas entender que o crime não seria de competência do TRF1, não seria caso de improbidade administrativa, mas sim que seria caso de crime de responsabilidade, cuja competência é o julgamento pelo Congresso Nacional. Essa foi a decisão do TRF1, ou seja, entendendo apenas e tão somente que houve crime, mas que esse crime não seria de competência do TRF1. Não cabe, portanto, qualquer tipo de reparação. O que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem buscado fazer, na verdade, é um completo desrespeito às instituições, e em especial ao Congresso Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal, porque convém nós lembrarmos, antes da abertura do processo do impeachment, o Supremo Tribunal Federal ditou as regras que deveriam ser observadas num eventual processo de impeachment, e essas regras foram observadas e Dilma Rousseff foi condenada. O PT, portanto, ao confundir a população, ele tenta, ao mesmo tempo, levar o caos e desrespeitar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. É uma piada. Mostra, mais uma vez, como o editorial do Estadão disse, que o Lula é um homem que só considera democrático aquilo que ele gosta. O PT não aceita as normas democráticas. Nós tivemos um processo amplamente democrático, com a população às ruas na época do impeachment, e Dilma foi condenada ao final desse processo. TCU a condenou, abrindo espaço para que o Congresso Nacional a condenasse por crime de responsabilidade. Os números do IBGE à época não deixam mentir. Recessão econômica. Dilma Rousseff utilizava os bancos públicos como uma forma de ludibriar o orçamento público. Nós tivemos inúmeros decretos de execução orçamentária sem anuência do Congresso Nacional. Tudo isso são crimes previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, lei essa que o PT votou contra, né? Crimes previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja competência é o julgamento pelo Congresso Nacional, e assim foi feito. No caso de Dilma Rousseff, que tipo de reparação os senhores acham que a história já fez ou contou nestes tempos, do impeachment até aqui? Porque muita coisa aconteceu. Ela não foi condenada pela justiça, mas também não foi eleita novamente pelas urnas, apesar de ter tentado, em eleições recentes, chegar ao Senado Federal. Ela virou presidente do BRICS, o Banco do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, levada a esse posto por indicação do atual governo. A
própria volta do governo petista, de um governo de esquerda ao comando do Brasil, é uma forma de recontar a história, né? Uma reparação, em certo grau, da retórica, da narrativa que estava sendo construída pela direita contra a esquerda. Qual avaliação o senhor tem, Lindbergh, do que é a Dilma hoje, passados tantos anos depois do impeachment? Essa reparação de maneira política já não está sendo dada à ex-presidente Dilma Rousseff? Olha, sim, a gente tem o maior orgulho da presidenta Dilma, que hoje está à frente de uma das maiores instituições financeiras do mundo, o Banco dos BRICS. É respeitadíssima no país. Eu volto a dizer, se tem uma mulher honesta e honrada que dirigiu, que governou esse país, essa mulher se chama Dilma Rousseff. Mas o fato é que houve um golpe parlamentar, um golpe fraudulento. Felipe, eu estava naquela comissão do impeachment. Eu estudava cada detalhe ali daquele debate. Nosso advogado era o Zé Eduardo Cardoso. Cada hora eles mudavam os argumentos, os fatos. Era um julgamento claramente político. Montavam a maioria em torno de Eduardo Cunha e Temer e queriam sacá-la do poder para colocar um outro projeto no país, com reforma trabalhista, com privatização. Era um outro programa, apresentaram até um programa, A Ponte para o Futuro. Então, houve o afastamento da Dilma e foi um golpe continuado. Logo depois, tem um discurso da Dilma, no julgamento do Senado, que ela disse: quero ver o que eles vão fazer com as eleições. E foi um golpe continuado, porque o objetivo era impedir Lula de ser candidato. E prenderam Lula. E essa condenação do Lula já foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, falta a Dilma agora. É uma reparação muito importante, que foi um processo muito duro. A primeira mulher eleita presidente da República, afastada por um golpe daquele, comandado por Eduardo Cunha, que abriu o processo porque o PT decidiu entrar no Conselho de Ética contra ele. A gente via as articulações, distribuição de ministérios. Então é muito importante para a história do Brasil. E, Felipe, na verdade, quando você fala do acordo do TRF1, eu estou aqui em mãos. A decisão é o seguinte: julgamento de improcedência da ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público Federal contra Dilma Rousseff, Arno Agostinho, Guido Mantega e outros. Se ela não cometeu o crime de improbidade, não poderia haver crime de responsabilidade, né? E aqui fala, no acórdão também, houve análise daquilo que a acusação chamava levianamente de pedaladas fiscais ou contabilidade criativa. Essa decisão, proferida por órgão colegiado do TRF1, referendou-se na inexistência de qualquer ato improbo ou mesmo individualização dos supostos atos de improbidade. E mais, não restou comprovado qualquer ato doloso ou culposo da senhora presidente Dilma Rousseff. Então, como é que pode haver crime de responsabilidade? Esse era o argumento aqui no Senado, né? Eu acho, sinceramente, as coisas estão mudando muito no Brasil. Eu não falo aqui para provocar o Felipe, eu sei das posições dele. A situação de Bolsonaro é uma situação muito difícil. Nós vamos ter em breve um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre esse caso das joias, outro sobre a tentativa de golpe de Estado. Eu acho que a gente vai criando um clima aqui para entender que defender a democracia é algo sério. Houve a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Mas onde tudo isso começou? Certo. Começou lá atrás, naquela ruptura institucional, na retirada de um mandato de uma presidente eleita legitimamente. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Felipe Barros. Deputado, a história não tem como ser recontada, né? A gente não consegue voltar ali nas manifestações de 2013, do rompimento de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, com o Palácio do Planalto em 2015, do impeachment em 2016, do governo de Michel Temer. Não tem como a gente voltar atrás, inclusive em relação aos efeitos que este impeachment provocou no Brasil. Como o senhor vê hoje a imagem
imagem, então, da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco BRICS. Vou fazer a mesma pergunta que encaminhei aqui ao deputado Lindbergh. Esta reparação política, de certa forma, ela já não aconteceu nestes anos, né, que transcorreram do impeachment até aqui? O senhor acha que a direita não tem, assim, um reconhecimento de que errou no impeachment, até para vendo onde que a Dilma chegou hoje? Qual a sua avaliação? De jeito nenhum, Basília. Nós sabemos, o Lindbergh sabe, o telespectador precisa saber que houve crime de responsabilidade. Isso é um fato inegável. O crime foi julgado pelo Congresso Nacional, que é a instância correta para o julgamento de crime de responsabilidade. O que o TRF fez foi reconhecer que aqueles fatos não configuravam crimes de improbidade administrativa. Mas o crime de responsabilidade previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, lei que o PT sempre foi contra, esse crime houve. Isso é um fato incontestável. O único golpe que houve no processo do impeachment foi o Senado Federal fatiar o julgamento, deixar Dilma elegível, porque a pena para o crime de responsabilidade é a inelegibilidade de 8 anos. Mas aí a população soube reconhecer que Dilma também tinha cometido crime. E na eleição subsequente do Senado Federal em Minas Gerais, Dilma perdeu vergonhosamente. Esses são os fatos. Agora fica aqui a pergunta, Basília. Se o PT insiste na tese de que o presidente Temer cometeu um golpe junto com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por que é que, cargas d'água, o MDB faz parte deste governo? O MDB tem ministério nesse governo. Simone Tebet é ministra do Planejamento, na cota do MDB. Então o PT reconhece que colocou para dentro do seu governo os supostos golpistas do impeachment da Dilma. Vejam que contradição. Na verdade, Basília, nós sabemos que o PT só considera golpe aquilo que não é eles ou dos amigos deles. É porque eles defendem Venezuela, que para eles é o auge da democracia. O mensalão foi o golpe das elites contra o Lula. O petrolão foi um golpe do judiciário para impedir o Lula de ser eleito. Então, golpe para o PT é aquilo que vai contra eles, né? Quando é dos amigos deles, eles defendem e é o auge da democracia. Olha, conversamos hoje com os deputados federais Lindbergh Farias, do PT, e Felipe Barros, do PL. Aqui é uma história cheia de feridas, enfim, ainda tem muito o que contar. Acho difícil o Congresso Nacional anular o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas o PT marca uma posição. A direita ou a oposição a esse grupo político hoje no poder também estará aí, com certeza, na trincheira para lutar contra este pedido. E a gente segue aqui com mais informações na CNN e debate também. Muito obrigada, Lindbergh, Felipe, e até o próximo Dois Lados. Tchau, tchau. Obrigado.